Estamos de volta para mais uma aula no Instituto Fastef, ao vivo comigo a Jéssica Dias, a Roberta Souza, a Isis Gonçalves, daqui a pouco a Arley e essa turma bonita que vai assistir depois essa nossa aula gravada. O nosso tema hoje é diagnóstico e funções psíquicas em psicanálise, parte 2. Se você não assistiu a nossa primeira aula, você pode buscar lá no grupo de alunos. Quem entrou agora no grupo, como a Jéssica, por exemplo, provavelmente não vai conseguir, mas é só pedir lá no grupo, ou eu ou a nossa secretária reenvia para você a primeira parte dessa aula para você ter toda essa matéria aí completíssima neste dia, nesta noite, nessa manhã. Quem sabe alguém tá vendo até de madrugada, né? Não sei. Tem uns aí que gostam de fazer plantão de madrugada, aí ficam maratonando as aulas. Então, estamos juntos e vamos para mais esta aula. Hoje nós vamos falar sobre a construção do caso clínico. Os alunos que estão finalizando o curso, eles já começam a receber os casos clínicos para eles desvendarem. A construção do caso clínico, Roberta, Isis, Jéssica, é um momento decisivo no trabalho analítico e um exercício epistemológico próprio da psicanálise. Diferentemente de uma mera coleta de dados, uma anamnese, uma entrevista preliminar. Por quê? Porque a construção do caso clínico implica em uma elaboração teórico-clínica que articula a escuta, a transferência, a teoria e a ética do analista. Nós estamos em formação. Quando é, professor, que eu vou estar pronto? Nunca. Nós não estamos prontos nunca. Nós estamos em construção. A cada dia, nós precisamos treinar o nosso ouvido, a nossa escuta terapêutica. Precisamos aprimorar transferência, precisamos nos aprofundar na teoria. Se você ainda não leu a obra de Freud, é uma das primeiras obras que eu vou recomendar para você, estudante de psicanálise. Leia as obras de Freud, da editora Imago, do livro 1 até o livro 24. Leiam as obras do Freud, o pai da psicanálise. O analista, ele se torna o coautor de uma narrativa que visa produzir sentido e transformação subjetiva. Qual é o objetivo do analista? Fazer a pessoa ressignificar seus medos, seus traumas, suas angústias, fazer com que a pessoa entenda que a vida dela é muito preciosa. Tirar a pessoa daquela posição de vitimismo, tirar a pessoa daquela situação de negação e trabalhar isso para que a própria pessoa possa se construir. Nas construções da análise, em 1937, Freud reconhece que nem sempre é possível acessar diretamente certas experiências traumáticas, principalmente aquelas que aconteceram na nossa infância. Diante dessa impossibilidade estrutural, a construção surge como instrumento privilegiado
uma hipótese narrativa formulada pelo analista sobre a história do sujeito, baseada em indícios presentes no discurso da pessoa, nos sonhos, nos atos falhos, nos sintomas e na dinâmica transferencial. Que dinâmica é essa? Toda aquela carga que eu levo para o meu terapeuta, que eu levo para o meu analista e deposito nele. Isso é transferência. Eu até ontem estava assistindo um corte de um vídeo no YouTube. Tava aquele ator Cauã Raymond, que fez, acho que, Avenida Brasil. E ele diz que quando terminou a novela, ele teve que fazer, ele já fazia uma sessão de terapia por semana. Ele teve que intensificar e começar a fazer 2 sessões de terapia por semana, porque a vilã da novela, a tal da Carminha, que era feita pela atriz Adriana Esteves, a Carminha, que era uma vilã do Avenida Brasil, lembrava muito a mãe dele. E ele já estava pirando, ele já estava tendo ali uns gatilhos de não elaborar que aquilo ali era uma ficção, aquilo ali era uma novela. Então, eu achei muito interessante esse corte que eu vi ontem no YouTube, ele procurar o analista e ser honesto. Eu, no maior sucesso da minha carreira, na novela que está parando o Brasil, eu não estou bem, eu preciso intensificar essa terapia. Isso são construções que nós fazemos durante a análise. Existe a interpretação e existe a construção. A interpretação, ela incide sobre os elementos pontuais, os lapsos, os esquecimentos, os sonhos, um detalhe ou outro, buscando revelar o seu sentido inconsciente. Porque a grande diferença, Jéssica, do psicanalista para o psicólogo é que o psicanalista trabalha com o inconsciente, aquela parte de baixo do iceberg que tem gelo, mas ninguém vê porque está debaixo d'água. Já a psicologia trabalha com a parte de cima, que é o comportamental. A criança está rebelde, leva para o psicólogo para ver porque que o menino está rebelde. É aquilo que aparece, comportamental. A psicanálise não trabalha no comportamento humano, trabalha um pouco mais abaixo. A nossa abordagem é no inconsciente, porque é lá que estão os traumas, as fantasias, os lapsos, que são os nossos esquecimentos, os sonhos. Quando você sonha à noite dormindo, acorda e lembra do sonho, por favor, arranje uma caneta e anote o seu sonho para levar para a terapia. Ah, professor, mas o que eu sonhei não tem nem pé nem cabeça. Mas é bom, porque ali tem conteúdos do seu inconsciente. Nossos sonhos, nossos lapsos, nosso xister. Sabe o que é xister? Aquela brincadeirinha que tem um fundinho de verdade. Você deve ter amigos, né? Que de vez em quando querem falar as coisas para você, mas eles acabam disfarçando com humor. Aí eles falam num tom de brincadeira, depois dá uma risadinha. Eu tô brincando, tá, Roberta? É brincadeira, tá, Isis? Mas aquela brincadeira é um xister. Desperta, traz à memória aquilo que está escondido no inconsciente. Construção opera num nível mais amplo. Articula os fragmentos do discurso ao longo do tempo, estabelecendo uma lógica da narrativa global do sujeito. Eu não sei se você já chegou numa fase da sua terapia com a doutora Thaís, que ela pediu para você repetir uma história que você já tinha contado meses atrás. Se você já chegou a essa fase,
da terapia, dela pedir para você repetir o que você já tinha falado na primeira, na segunda, na terceira terapia, tua história, tua infância, é porque daquela vez ficaram alguns fragmentos que você ainda não estava preparado para falar. E isso é natural. Todos nós, até eu que faço terapia há anos, existem momentos que eu ainda não estou preparado para falar de certos assuntos. Mas ao longo dessa construção, depois de meses, depois de anos, aí você se sente mais à vontade, mais acolhido, e aí você consegue ter essa liberdade para trazer esses fragmentos que ficaram faltando nas primeiras sessões de terapia. Nós temos as ferramentas de intervenção, que é a interpretação e a construção. Dentro de um esquema, a interpretação é uma peça do quebra-cabeça e a construção já é a figura, já é a imagem, já é o quebra-cabeça pronto. Quando nós chegamos nas terapias, nós chegamos com interpretações, culpando tudo e todos. Ah, mas a minha mãe, a minha sogra, o meu patrão, a minha filha. Isso nas primeiras sessões de terapia. E depois você começa a enxergar através da construção analítica de uma maneira mais ampla. É muito importante, a partir do segundo mês de curso, vocês começarem a fazer a terapia. É obrigatório no nosso curso, no segundo mês, você já entrar em contato com a doutora Thaís. Eu passo o telefone dela para vocês hoje, no final da aula, tanto a Jéssica, para começar a se preparar, daqui a alguns meses, aí, 2 meses, a Roberta já pode começar a fazer as sessões de terapia, para esse curso não ser um curso teórico, tem que ser um curso prático. Afinal, você quer se tornar um psicanalista. E não tem como eu me tornar um psicanalista se eu não sou analisado. Como é que eu vou analisar pessoas se eu não sou analisado? Então, o primeiro passo é esse. A análise, para esse curso não ficar somente na teoria. E é o que vocês precisam fazer a partir do segundo mês. Nós temos a verdade histórica, o Roberto chegou aí, tá com a gente ao vivo, o Roberto. Boa noite, povo. Boa noite, Robertão. O que é essa verdade histórica? A psicanálise, turma, ela não busca uma verdade material. Se você acha que nós psicanalistas estamos buscando uma verdade material, você está redondamente enganado. Nós não buscamos... Opa, saiu minha câmera? E que houve? Saiu meu slide? Roberto, peraí, que ele passou para o outro lado aqui, porque o meu monitor deu um apagão. Deixa eu só ver como é que eu jogo ele para o lado de cá. Aê! Às vezes acontece, ao vivo é assim mesmo. Voltando, essa verdade histórica, o que ela é? Essa verdade histórica é um material que a psicanálise não busca uma verdade no sentido positivista. O que está em jogo é a verdade histórica do sujeito. A maneira como ele se constitui, a maneira como ele se constitui psiquicamente, a partir das suas fantasias, experiências e relações com o outro. Demonstra que mesmo nos delírios e nas lembranças encobridoras, contém um núcleo de verdade histórica, ainda que deformada pelo recalque. O que eu quero dizer com isso, Roberto? Que ainda que a pessoa vá para terapia
fazendo algumas máscaras, porque ela não tem coragem ainda de falar o que precisa ser dito, mesmo sabendo que a terapia é um lugar seguro. O setting terapêutico é um lugar sigiloso. Mas às vezes ela precisa de um tempo maior para se abrir. Mas mesmo que ela tenha recalques, mesmo que ela tenha mecanismos de defesa, o bom psicanalista ele vai buscar a verdade histórica. Muita gente pode delirar, pode devanear, muita gente pode trazer alguns elementos que não é bem assim, dar uma floreada na história, mas o material da psicanálise é a verdade histórica. E o critério, professor? O critério de verdade clínica. A validação de uma construção, ela se dá pela concordância imediata do paciente. Eu não posso querer iniciar uma jornada da psicanálise clínica se eu não estou em concordância, se eu não quero me abrir, se eu não quero melhorar como pessoa. E todos nós temos pontos na nossa vida que nós podemos melhorar. Eu quero ser melhor hoje do que eu fui ontem. E eu quero ser melhor amanhã do que eu fui hoje. O alerta que um assentimento rápido pode indicar é a resistência ou sugestão. O critério de verdade em psicanálise é essencialmente clínico. Uma construção pertinente quando produz efeitos no processo analítico. Abre um campo associativo e favorece novas lembranças e promove mudança de posição do sujeito. Então, todas as vezes que eu faço análise, eu me lembro de coisas que sem a construção analítica eu não lembraria. Coisas de quando eu era pequenininho. Tem semanas que eu faço análise e que eu volto para casa e aí eu começo a conversar com a minha esposa na mesa, no café. Aí eu lembro de uma coisa assim, de um evento que aconteceu comigo lá na minha infância. Aí ela pergunta, né? Como é que você tá lembrando disso agora? Você nunca me falou disso. É o efeito da análise, é a construção. Tá ali depositado. Tá ali na lixeira do computador, que é a mente. Tá ali na lixeira do celular, que é a mente. A gente achou que estava apagado, mas não apagou não. Está no inconsciente. Subconsciente não existe, tá, Jéssica? Tá, Roberta? Não existe subconsciente. Tire essa palavra do vocabulário de vocês. O que existe é inconsciente humano. Chegou o Ananias aí, ó, tá até iluminado, tem uma luz sobre você, Ananias. Há uma luz, vejo uma luz. Boa noite. Ética na escrita do caso. No âmbito acadêmico e também da supervisão, porque depois que você tiver formado, você vai fazer suas supervisões. A escrita do caso clínico exige um cuidado ético rigoroso. É imprescindível a desfiguração dos dados biográficos identificados do paciente. Então, o pessoal que está terminando, eu estou começando a enviar os estudos de caso. A doutora Thaís está enviando estudos de caso. Mas esses nomes que estão aí são fictícios. Tá lá, Marta, 32 anos, solteira de Minas Gerais, advogada. Não existe essa Marta, tá? É um outro paciente, é uma outra identidade, é um outro estado, é uma outra profissão, porque tem que ser extremamente sigiloso esses casos que nós vamos tentar
ajudar essas pessoas. O que deve ser transmitido não são os detalhes pessoais, nome, endereço, aonde a pessoa mora, mas a lógica do sintoma, o problema que ela está vivendo. Os impasses transferenciais e a estrutura do desejo, que é uma construção a 4 mãos entre o analista e o analisando. 4 mãos. A minha mão e a sua mão. As minhas 2 mãos e as suas 2 mãos. As 2 mãos da doutora Thaís, que é a sua didata, e as suas 2 mãos. É uma construção de transferência e de contra-transferência. Você vai trazer as demandas, nós vamos devolver para você se ouvir. Em alguns momentos da terapia, a tua didata vai dizer para você assim, Roberta, você está se ouvindo? Está ouvindo o que você acabou de dizer? Repete aí para mim. E você vai repetir, até você entender que a construção é sua. A psicanálise trabalha com a sua individualidade. Ah, mas o meu marido... Seu marido precisa vir na terapia, ué. Momento dele. Ah, mas o meu patrão... O teu patrão precisa fazer terapia também, é o momento dele. Mas no seu momento, é para você olhar para dentro, é para você olhar para si. A verdade histórica que nós escrevemos no caso clínico, a verdade material, os acontecimentos factuais, positivistas da biografia, o que verdadeiramente a pessoa traz ali como enredo, a versão dela, a história dela. Do outro lado, nós temos a verdade histórica, que é a constituição psíquica, baseada na experiência, na fantasia, na relação com o outro, o olhar de cada um sobre determinada situação, e na intersecção aí, no meio, o caso clínico, que nós vamos elaborar e construir a verdade material e a verdade histórica. O que a pessoa contou de verdade e o que a pessoa ela floreou dentro dessa verdade. Por isso que a gente precisa ter ética. Ananias, Roberto, Livane está por aí. A escrita, ela exige a desfiguração dos dados biográficos para o sigilo absoluto do analisando. O foco é transmitir a lógica do sintoma, a estrutura do desejo e não uma anamnese descritiva. Você não precisa saber de fato quem é a pessoa. Quem é a pessoa? Isso não importa. O que importa é que ela tem que ser acolhida. O que importa é que ela tem que ser ouvida, o que importa é que nós estamos ali para ajudar. E a direção, professor, do tratamento? Qual rumo tomar? Qual direção tomar? A direção do tratamento é um conceito fundamental que estabelece as bases do encontro clínico. A psicanálise freudiana, ela não visa dirigir o paciente e sim o processo da cura. O analista detém o rigor sobre o método, a técnica, mas mantém a absoluta neutralidade em relação às escolhas existenciais, morais, religiosas da pessoa. Eu não estou ali, Roberta, Jéssica, Isis, Livane, Roberto, Ananias, eu não estou ali para definir a vida de ninguém. Olha, se eu tivesse no seu lugar, eu faria isso. Não. Isso não é do direito do analista dizer para a pessoa faça assim ou faça de outro jeito. Pelo amor de Deus. Você não pode, como diz o Jacan, Roberto, ser a vergonha da profissão.
Vergonha da profissão. Psicanalista meia boca. Não. Não é pra gente definir. Não é pra você instruir a pessoa. Faça assim ou faça assado. Não. O analista é um sujeito neutro. Quantas vezes você está numa análise e a sua psicanalista está com cara de paisagem, nem reprovando, nem aprovando? Porque o nosso lugar não é esse, de aprovar ou de reprovar, é a tua história. Então o analista ele tem que encontrar esse lugar de neutralidade. Somos pessoas neutras. E nessa construção, a pessoa vai conseguir passar da queixa à pergunta. Porque o ponto de partida aqui, na direção do tratamento, é essa retificação subjetiva. O paciente que costumava chegar antigamente numa posição de vítima. Ai, como eu sofro. Ninguém me ama, ninguém me quer. Todo mundo me maltrata. Queixando-se do seu destino. Falando mal de Deus e do mundo. Queixando-se dos outros. Quando ele recebe uma direção certa, nesse tratamento analítico, ele vai transformar ao longo das análises essas reclamações que ele tinha em uma pergunta dirigida para si mesmo. Qual é a minha parte nessa desordem do qual eu me queixo? Nas palavras do analista, qual é a sua parte nessa desordem do qual você se queixa? Porque você pode, por exemplo, se queixar do seu casamento. Mas eu acho que não colocaram uma arma na tua cabeça e forçaram você a casar com ele ou com ela. A escolha foi sua. Se você casou, me perdoe até a expressão, com um traste, ou se você casou com uma mulher rixosa, a escolha foi nossa. Qual é a minha parte? Qual é a minha responsabilidade nessa desordem da minha vida? Sem essa implicação de autorresponsabilidade, o sujeito permanece alienado em uma causalidade externa. O que é uma causalidade externa? O mundo conspira contra mim. Tá todo mundo querendo ver a minha desgraça. Tá todo mundo querendo ver a minha derrota. Tá todo mundo acompanhando a minha vida como se fosse a novela das 8. Não. Nós não somos o centro do universo. As coisas, elas acontecem com você ou sem você. Então nós precisamos trazer a responsabilidade para nós. Analistas precisam ser trabalhados na questão da disciplina. Tem até um quadro aqui atrás, não sei se vocês viram, do leão. Disciplina. Eu olho para esse quadro todo dia e trabalho isso na minha vida. Disciplina. Foco, a águia. Disciplina, o leão. E execução, o lobo. Todo dia eu trabalho essas 3 coisas na minha vida. Não posso perder o foco, não posso perder a disciplina e não posso deixar de agir, de executar.
Senão nada no meu mundo vai mudar. Interessante, né? Muita gente reclama das suas colheitas, mas continuam plantando as mesmas coisas. Se eu quero que a minha colheita seja diferente, eu preciso me tornar uma pessoa melhor. O furor Sanandi, nós falamos na primeira parte da aula e vamos reforçar agora. Freud, ele vai advertir os terapeutas de plantão contra o furor Sanandi. O que é isso? É a fúria de curar. É a pressa de curar. É a velocidade de querer ver seu paciente, seu analisando, melhorar. Quando o analista deseja a cura mais do que o seu paciente, ele vai abandonar a posição de escuta e ele vai assumir um lugar de mestre, um lugar de professor, um lugar de pedagogo. Você não é um pedagogo, você não é um mestre, você não é um professor, você é um analista. A pessoa precisa se construir. Cuidado com essa velocidade, cuidado com essa pressa, cuidado com esse furor, esse fervor de querer que as coisas aconteçam em 5 sessões. Turma, vamos ser sinceros. Eu já disse isso para vocês algumas vezes, vou repetir. Eu tenho 48 anos de vida. São 48 anos de conteúdo. Vocês acham que eu vou conseguir melhorar em 5 sessões? Em 10 sessões? Em 20 sessões? São 48 anos de vida, é muito conteúdo. Talvez eu não consiga nem 48 sessões. Uma sessão por ano de vida. Porque a terapia, Jéssica, é para a vida. Terapia, Roberto, é para saúde mental. É igual a academia. A gente vai na academia de manhã puxar ferro e essa semana eu falhei, hein? Não fui nenhum dia. E amanhã ainda vou viajar para o Rio. Mas academia é para a vida. Não dá para eu começar, pagar o plano anual e no primeiro mês pendurar a botina. Não, eu tenho que ir segunda, terça, quarta, com vontade, sem vontade, com chuva, com frio. Eu preciso me exercitar. A terapia é a mesma coisa. A terapia, ela é para a vida. A ética freudiana vai exigir que o analista suporte o silêncio, o impasse e o tempo de maturação do paciente, respeitando o tempo lógico e subjetivo do inconsciente de cada um. De repente, o Roberto, com 10 sessões, conseguiu chegar a um lugar desejado. Mas a Roberta não conseguiu. Eu não consegui. Cada um tem um tempo, Isis. Cada um tem um tempo de amadurecimento, de maturação, de maturidade. Não funciona igual para todo mundo. Não é uma receita de bolo para todo mundo. Nós estamos nos construindo terapeutas. O sujeito suposto saber. O analista ocupa o lugar do sujeito suposto saber, mas ele deve ter a clareza ética de que esse saber pertence ao paciente, ao seu inconsciente, e não a nós.
e não aos terapeutas, como pessoa. Dirigir esse tratamento, ser o maestro desse tratamento, exige de mim e de você saber quando interpretar o desejo e saber quando silenciar, para que a transferência não se torne um obstáculo intransponível. Tem tempo para tudo. Tem tempo de confronto, tem tempo de abraço, tem tempo de acolhimento, tem tempo de... Não vou falar bronca, porque a gente não é pai, não é mãe, mas é um tratamento de choque. Tem momentos que você vai ficar com raiva do teu terapeuta. Quem é ele? Quem é ela para falar assim comigo? Nem minha mãe falava assim. Ainda bem que hoje tem alguém para falar assim com você, né? De igual para igual, porque nós não somos diferentes. Nós somos seres humanos, a gente precisa crescer, evoluir, sair dessa cadeira aí de vitimismo, sair dessa cadeira aí de coitadinhos. O ato analítico se diferencia da sugestão hipnótica, por exemplo, justamente pelo respeito ao tempo subjetivo de cada um. Por que que Freud abandonou a hipnose? Porque ele viu que a hipnose tinha uma carga altíssima de sugestão. E a psicanálise não é sugestão. Hoje o ser humano está tão sugestionado que se ele vestir uma camisa, eu vesti essa preta aqui hoje, e alguém chegar e dizer para ele assim, não, essa camisa não tá legal não, tá feia. Ele pega a camisa e nunca mais usa. Gente, se é preta, se é florida, se é vermelha, se é verde, você tem que gostar de você. Você tem que se sentir bem. Não é sobre o outro, é sobre você. É o seu bem-estar, é a sua saúde emocional. O fim da análise. Quando a gente vai cruzar a linha de chegada, tem aluno que pensa que é quando terminar as 40 sessões exigidas pelo curso. Ah, o dia que eu tiver na minha 39ª, eu vou soltar fogos e eu nunca mais volto para terapia. Chega! Gente, esse aluno não entendeu nada sobre a construção psicanalítica. Nada, nada, nada. Ao final do percurso, a direção do tratamento aponta para a destituição subjetiva e a queda do analista do lugar de detentor da verdade. Até porque é a sua verdade. E se você recebeu ao longo dos meses, ao longo dos anos, uma construção da verdade, o analista só fez o espelho. Só fez você se enxergar. O processo não termina como uma fórmula mágica, como palavras mágicas. Tem gente que quer uma palavra mágica, né? Bim, salabim, bim, bim. Terapia não é isso. Para felicidade, mas com a capacidade do sujeito lidar com a sua castração. Freud prometeu a transformação da miséria histórica em infelicidade comum. Devolver o sujeito a autonomia para amar, para trabalhar e para decidir. Ai, professor, Freud, ele era muito pessimista. Tira o sujeito da miséria histórica
e coloca o sujeito na infelicidade comum? Porque o homem é incompleto. Porque nós estamos sempre buscando algo para preencher o nosso vazio. Por que que existem os vícios? Os vícios existem porque a pessoa vai querer sempre uma compensação. Então ela vicia em beber, ela vicia em fumar, ela vicia em beber Coca-Cola, ela vicia em tomar café, ela vicia em fazer compras na Shopee. É uma compensação dessa infelicidade comum de um ser humano que não é completo, de um ser humano que é dividido, clivado. O exame psíquico consiste na avaliação detalhada das funções psíquicas de cada paciente. Cada paciente é um paciente. O examinador observa, descreve com atenção todos os aspectos, todas as funções, relatando as suas impressões, para formar um diagnóstico coerente dentro de uma observação clínica. A entrevista psiquiátrica é o principal instrumento de conhecimento da psicopatologia. A psicanálise, Jéssica, ela vai trabalhar junto com a psiquiatria. Quantos pacientes eu recebo no meu consultório que foram encaminhados de psiquiatras? Os psiquiatras falaram, você precisa fazer terapia, procura lá o doutor Eduardo Maciel, procura lá a doutora Thaís Maciel. E vice-versa. Como nós não podemos receitar remédio para ninguém, nós encaminhamos pessoas para os psiquiatras. Então é uma via de mão dupla. Se existe um caso que a pessoa não está lidando bem, e se eu tenho uma suspeita de psicopatologia, eu vou encaminhar para um colega psiquiatra para ele fazer os testes, fazer os exames e ver se realmente precisa de uma intervenção medicamentosa, se precisa entrar com fármacos. E hoje em dia, a ciência está tão desenvolvida que existem fármacos aí tão seguros, mas tão seguros, que a pessoa ela vai viver bem. Ela nem vai sentir que está tomando nenhum tipo de medicamento. Ela só vai ter o bem-estar. Ela só vai ver suas funções psíquicas trabalhando melhor. Dentro de um roteiro geral do exame, o exame psiquiátrico ele é dividido em duas etapas. A primeira é um exame clínico. O psiquiatra vai fazer uma anamnese, vai perguntar quem é você, onde você mora, se você trabalha, se você fuma, se você bebe, se você tem casos de pessoas que têm problemas psiquiátricos na família. Vai fazer uma revisão do seu sistema orgânico, pedindo exames físicos. Depois ele vai pedir exames complementares, tomografia, ressonância magnética, se for necessário. Aí tem gente que tem a síndrome do jaleco branco. Eu não tô maluco, por que eu vou pro psiquiatra? Você vai pro psiquiatra para você não ficar maluco. Porque se você ficar em casa com essa doideira que tá o mundo hoje, nós vamos surtar. Então, se há necessidade de entrarmos com tratamento da psiquiatria, não é que você tá maluco, não. Você não quer ficar doido. A segunda etapa são os exames psíquicos. As entrevistas com o paciente, as análises, a avaliação das funções psíquicas,
se ele está bem na consciência, na atenção, na memória, na orientação, na afetividade, no pensamento, na realidade, na senso-percepção, na psicomotricidade, na inteligência e também na vontade. Ah, professor, mas essa lista é muito grande. Eu não vou gravar tudo. Eu vou detalhar. Ainda temos tempo na aula de hoje. Eu vou detalhar cada uma delas. Atenção, memória, consciência, afetividade, orientação, pensamento, realidade, senso-percepção, psicomotricidade, inteligência e vontade. Devagarinho, a gente começa a entender essa máquina aqui, ó. Essa máquina chamada cérebro humano. Esse roteiro do exame psíquico é como se fosse uma ponte. Essa entrevista de observação é a ponte. De um lado nós temos o exame clínico, que é a anamnese. Do outro lado nós temos o exame psíquico, que são avaliações detalhadas das funções mentais. Para a psicanálise, o exame psiquiátrico clássico fornece os dados fenomenológicos necessários para identificar os padrões de comportamento, orientando a escuta, o sofrimento emocional subjacente. Quando nós temos esses exames que o psiquiatra vai enviar para nós, sem querer rotular ninguém, nós temos um mapão. Lembra antigamente que para a gente viajar, a gente precisava comprar aquele guia 4 rodas, aquele mapão? Hoje não tem mais isso por causa do GPS, né? Mas existia um mundo que não tinha GPS. A gente ia no mapão. Cada lugar que a gente ia passando, a gente ia fazendo um X no mapa lá. Ó, já chegamos aqui, falta tanto. Calculando a rota. Esse mapão que a gente recebe dos psiquiatras, com exames psíquicos e com exames clínicos, para identificar muita coisa. Falando de consciência e atenção, o que é consciência? É o estado vigil do indivíduo, as alterações quantitativas, normal, turvação, confusão, alucinação ou até coma, e as alterações qualitativas, os estados hipnóticos de transe, dissociativo e crepusculares. Quando é que uma pessoa está consciente? Quando uma pessoa sabe o que está fazendo. Se eu perguntar para vocês agora, o que vocês estão fazendo? Ah, eu estou assistindo aula com o professor Eduardo Maciel. Então, você está consciente. Já a atenção é diferente, tá? É a direção da consciência sobre um determinado objeto. São as alterações que podem ser hipoproxia, uma perda da concentração, aproxia, abolição total da atenção e hiperproxia, a atenção exacerbada, presentes no toque e no TDAH, na esquizofrenia e na bipolaridade. Então, a concentração, a atenção é uma coisa que hoje a gente luta, mas luta severamente. Existe um ladrão de atenção, ó. Ó o ladrão aqui, ó. Isso aqui, as pessoas parecem que estão hipnotizadas, Isis. Eu vejo as pessoas andando na rua igual um zumbi. Ninguém olha para o chão. Ninguém olha para quem está do lado. Cada um deles está com um aparelho desse na mão, às vezes 2, né? Tem dia que eu tô com 2, um da empresa e o meu pessoal. E respondendo, e mandando e-mail, e fechando relatório.
é um grande ladrão de atenção. É uma grande guerra ali de concentração. Memória e orientação. E que é a memória? Capacidade de registrar, de reter, de verbalizar os fatos, as alterações quantitativas. Aí nós temos a hipermnésia e a amnésia, que são alterações nessa memória qualitativa, e a paramnésia, que é a deformação da evocação da amnésia. Então a pessoa começa, patologicamente falando, a se esquecer de coisas do passado. Ou a pessoa se lembra de coisas do passado, mas não lembra do que comeu ontem no almoço. E aí tem que investigar a questão da memória. Orientação. A autopsíquica, o indivíduo se apresenta com um nome, qual o seu nome? Ananias. Qual a sua idade? Tantos anos. Qual a sua profissão? Tal. Mas também tem a alopsíquica. A alopsíquica, o indivíduo identifica o tempo e o espaço. O tempo, agosto 2026, o espaço, estou em casa, estou no trabalho. Instrumento valioso para verificar perturbações e níveis de consciência. Quando há um acidente, a primeira coisa que o pessoal do SAMU pergunta é: qual o seu nome? Aonde você está? Você estava indo para onde? Você mora onde? Quantos anos você tem? Para ver se a pessoa perdeu totalmente a orientação, até para comprovar se ela está no estado de choque ou não, se ela está percebendo o que está acontecendo. Essas funções psíquicas, número 1, são portais de entrada: consciência, atenção, memória e orientação. Essas 4 funções aqui é o portal de entrada da psique humana. Se vocês depois quiserem esses slides, esses esquemas, para vocês se aprofundarem mais, eu vou colocar lá na nossa nuvem da QIFI. Aí você baixa lá, tem uma taxinha pequena, deve ser 15, 20 reais no máximo. Não vai deixar ninguém mais rico nem mais pobre. E esses slides serão seus vitalícios. É só entrar lá na QIFI. Amanhã mesmo eu já posto para vocês. E aí você baixa lá todos os slides com todos os esquemas. Até para te ajudar no trabalho, na prova. Ajuda muito. Consciência do eu e afetividade. Quando falamos em consciência do eu, do ponto de vista psicanalítico, o eu surge como uma diferenciação adaptativa do aparelho psíquico. Abrange o eu psíquico e o eu corporal. A análise de como o eu se faz consciente de si mesmo. Então, a pergunta de $1 milhão: quem é você? Aí a pessoa diz: eu sou Roberto. Não, eu não perguntei o seu nome, eu perguntei quem é você. Aí a Isis fala: eu sou casada. Não, não perguntei o seu estado civil, eu perguntei quem é você. Aí o Ananias fala: eu moro em Nilópolis. Aí eu digo: não, eu não perguntei onde você mora, eu perguntei quem é você. Quem somos nós? Nós precisamos ter essa consciência do eu. E a afetividade e o humor abrange as nossas emoções, os nossos sentimentos, o nosso humor, os nossos afetos, a nossa paixão. Avalia-se a vinculação
que é um contato empático. Existem pessoas que você nem conhecia, mas parece que é seu amigo há anos. Num primeiro contato, num primeiro encontro, a pessoa tão boa praça, tão boa gente, ó, parece que você conhece ele e ela um tempão. O humor é o estado afetivo geral. Eu pulei a estabilidade, é a regulação afetiva. Alterações nessa área de afetividade e humor trazem para nós angústia, ansiedade, apatia, anedonia, entre outras cocitas mais. Então, muito cuidado com o seu humor, muito cuidado com a sua afetividade, muito cuidado com as suas alianças. Eu sei que frustrações fazem parte da vida. Eu sei que ingratidão não foi a primeira, não vai ser a última. Mas a gente tem que reconhecer que o problema é do outro, não nosso. Nós temos o pensamento, a linguagem e temos também o discurso. O pensamento é construído a partir de elementos sensoriais. Então, quando eu coloco um slide aqui na tela, com esses elementos, eu estou fazendo você pensar através de imagens, de percepções, de representações. O elemento estrutural básico, que é o conceito, e a partir do qual se formam juízos, os raciocínios. Espero eu que todo mundo esteja comigo, espero eu que todo mundo esteja me acompanhando, espero eu que você esteja entendendo essa disciplina de hoje. E a linguagem, que é uma criação social que possibilita a significação. O discurso é a manifestação da linguagem, permitindo inferir sobre a saúde do pensamento. Alterações comuns aqui, no pensamento, na linguagem, no discurso, trazem afasia, parafasia, agrafia, alexia, disartria e desfemia. Professor, que raio de coisas são essas? São problemas de pensamentos, são problemas de linguagem, são problemas de discurso. Tudo isso que nós acabamos de falar são problemas que precisam ser tratados. Até consegui aqui para vocês. Deixa eu tentar colocar na tela aí. Acho que eu consigo. Deixa eu ampliar aí. Consegui. Por isso que é bom ter um bom professor, Roberto. Afasia. Anotem aí quem quiser anotar, que isso não está no slide, não. Alterações da linguagem causadas geralmente por uma lesão cerebral. Por exemplo, após um AVC, o acidente vascular cerebral pode afetar, por exemplo, a capacidade da pessoa falar. Ela já não fala mais como antes. Após um AVC, pode comprometer a compreensão. Ela já não entende mais como antes. A leitura, a escrita, tudo isso é afasia. Aí nós temos a parafasia, a produção de palavras, de sons, até mesmo de sílabas inadequadas durante a fala. É comum alguns tipos de parafasia, alguns tipos de afasia. Por exemplo, parafasia fonêmica.
A pessoa troca os sons. Ao invés dela dizer tato, ela diz gato. Acontecia isso com o Cebolinha, né? Cebolinha trocava o R pelo L. Lembra do Cebolinha? Parafasia semântica. Troca de uma palavra por outra palavra relacionada. Ao invés da pessoa falar garfo, ela fala colher. Ah, pega pra mim aí uma colher. Mas ela não quer uma colher, ela quer um garfo. Ela falou errado. E a neologística? A neologística é a criação de palavras sem sentido reconhecível. Tem gente que transforma a palavra coisa num neologismo. Ô, coisinha, pega pra mim ali aquela coisinha, porque eu não sei o nome dessa coisa. A agrafia é a perda ou dificuldade adquirida para escrever, apesar da pessoa já ter aprendido a escrever antes. Pode envolver erros de letras. Tem gente que troca, por exemplo, o V pelo F. Palavras, organizações das frases, incapacidade de escrever algo ou de falar algo. O exemplo, uma pessoa consegue dizer o seu nome, mas ela não consegue escrever corretamente após uma lesão neurológica. Então, ela sabe que o seu nome é Ananias, mas ela não consegue escrever Ananias. Tem a alexia, que é a perda ou dificuldade adquirida para ler e para compreender palavras escritas. Geralmente está associado a lesões cerebrais. A visão, ela pode ser preservada, mas a pessoa tem dificuldades de reconhecer letras, palavras ou significado. Um exemplo é uma pessoa que enxerga um texto, porém ela não consegue ler aquilo que está escrito. Fazendo uma comparação mais ou menos ali para você entender, quando você liga num canal árabe que tem aqueles caracteres árabes, você sabe que tem alguma coisa escrita ali, mas você não sabe ler árabe. Então é mais ou menos essa alexia. A Isis entendeu. É quando a gente tenta ler o árabe e não consegue ler o árabe. A disartria é o distúrbio motor na fala. A pessoa ela sabe o que dizer, geralmente ela compreende a linguagem, mas os músculos usados para falar não são coordenados, não tem força suficiente. O maxilar dela não trabalha da maneira que os fonemas consigam sair. A fala pode ficar arrastada, lenta, embolada, fraca, nasalada ou pouco articulada. Pode ocorrer depois de um AVC, ou do mal de Parkinson, ou de esclerose múltipla, ou de paralisia cerebral, ou de outras condições neurológicas. Então você percebe que tudo, quem comanda? Tudo, até o nosso pensamento, até a nossa linguagem, até a nossa interatividade, até a nossa fala, tudo quem coordena é o cérebro. E por último nós temos a disfemia, que também é chamado de gagueira, popularmente é o gago. É o distúrbio da fluência da fala, marcado por interrupções voluntárias como repetições, eu quero, ou prolongados bloqueios, tentativas, sem corrigir, iniciar ou continuar o som, pausas e tensões ao falar. A pessoa sabe o que ela quer dizer, Roberta, mas ela tem dificuldades em manter o fluxo
natural da fala. Então tá aí o recorte que eu fiz para vocês aqui, rapidinho, porque a aula é dinâmica, a aula é online, mas eu consegui fazer um recorte para vocês aí de pensamento, de linguagem, de discurso, quando tem essas alterações aí, afasia, parafasia, agrafia, alexia, disartria e disfemia. Depois vocês estudam mais porque vocês são aplicados, né, Roberto? Todo mundo é aplicado aqui no Instituto Fastef. Funções psíquicas 2, eu e o afeto. De um lado nós temos a afetividade e o humor. Do outro lado nós temos o pensamento e a linguagem. E no meio nós temos a consciência do eu, a verdadeira pessoa. Por um lado tem a afetividade, humor, por outro lado tem pensamento e linguagem. Mas o que te define não é nem o seu humor, nem a sua afetividade, nem o seu pensamento, nem a sua linguagem. O que te define é o verdadeiro eu, a verdadeira pessoa. Temos ainda o juízo e a senso-percepção. Quando falamos em juízo, falamos em realidade. Capacidade de julgar, de avaliar a realidade. Existem tipos, existência, valor, realidade. E quando há alterações psicopatológicas do juízo, de realidade, nós denominamos isso como delírio. A pessoa começa a delirar. Juízo patologicamente falso com origem nas doenças mentais. Então tem gente que vai dizer assim, ai, eles estão me perseguindo, ai, os gnomos estão aqui. Você viu, Roberta? Você viu, Isis? Você viu, Jéssica? Existe muito gnomo aqui, eles são verde. Eles estão arregalando o olho para mim, eles querem me matar. Isso é um delírio. Isso é um delírio. Senso-percepção. Captação, codificação de estímulos sensoriais. As psicopatologias são ilusões, percepções deformadas do objeto real. Tem gente que entra no prédio e acha que o prédio vai cair. Não, vai ter um terremoto aqui agora, todo mundo vai morrer. Qual é a chance? Alucinações. Ela tem a percepção de objetos ausentes. E a pseudo-alucinação são as alucinoses, que compromete organicamente o nosso corpo. Aí a pessoa começa a ter taquicardia, mas ela não tem problema de coração. Como é que pode? Ter taquicardia, mas não ter problema cardíaco. São justamente esses problemas na psique, na alma, essa senso-percepção. Psicomotricidade, inteligência e vontade. Psicomotricidade são os movimentos organizados em funções das experiências vividas. Então, se você anda hoje, é porque alguém te ensinou a andar, te estimulou a andar. E as alterações na psicomotricidade são agitações, lentificações, estereotipias, maneirismo. Geralmente os autistas, nível 2, nível 3, eles têm muitas estereotipias. Inteligência é o conjunto de atividades cognitivas, raciocínio lógico, planejamento, pensamento abstrato e aprendizagem. O que é pensamento abstrato? Quando eu falo para vocês assim, nossa, tô sentindo um cheiro de maçã verde. Ninguém aqui estava pensando em maçã, muito menos verde. Mas eu sei que você sentiu o cheiro aí agora. Se não tiver resfriado igual a Roberta, eu acho que você sentiu o cheiro agora de maçã verde.
Isso é o pensamento abstrato, a imaginação. E a vontade é a volição para viver, para realizar os seus desejos, são as nossas aspirações. Quando há uma alteração da vontade, ou vai haver uma hiperbolia, um excesso de motivação, a pessoa quer fazer 1001 coisas no mesmo dia. Não, hoje eu vou no supermercado, depois eu vou para academia, depois eu vou no shopping, depois eu vou ter aula, depois eu vou fazer tal coisa. E quem quer fazer tudo não consegue fazer nada. Ou então a hipobulia, que é a diminuição da vontade. Vamos lá? Ai, não, vai vocês. Tô muito cansado. Eu tô muito esgotado. Ah, eu tô sem ânimo. Então é preciso dar atenção à sua volição, às suas vontades. Nessa função psíquica 3, nós temos a realidade e a ação, representada pela pirâmide. No topo da pirâmide, as vontades, os desejos, as realizações. Um pouco mais abaixo, a inteligência e a psicomotricidade. Um pouco mais abaixo, a realidade, o juízo, os limites, até onde você pode ir. E na base da pirâmide, a senso-percepção. Você entende o seu lugar no mundo. Falando sobre transtornos neuropsiquiátricos, nessa reta final da aula, nós temos transtornos mentais que atingem milhões de pessoas ao redor do mundo. Isso é resultado de múltiplas associações, desde fatores genéticos, a carga que a gente recebe do papai e da mamãe, até comportamentos e alimentação também. Os transtornos mais comuns da pós-modernidade é a depressão, a ansiedade, como manifestações somáticas constituídas de uma importante questão de saúde pública. Algum tempo atrás eu fiz um curso, o Ananias fez comigo, como vencer a ansiedade, a depressão e o estresse. Para mim é um dos melhores cursos que eu já gravei. Se você quiser o link desse curso, depois me pede lá no meu privado, são 18 aulas gravadas e eu consigo dar para você algumas direções para vencer a ansiedade, que é o excesso do amanhã, do futuro, o estresse, que é o excesso do hoje, do agora, e a depressão, que é o excesso do ontem, do que passou. Ai, que tempo bom, não volta mais. Realmente não vai voltar nunca mais. Então, se você quiser vencer ansiedade, estresse e também a depressão, adquire esse curso que depois eu vou mandar para vocês. São 18 aulas. Você vê devagarinho no teu tempo. O acesso é vitalício, os slides são vitalícios e vai te fazer muito bem. Você vai ter ferramentas aí para ajudar até futuramente seus pacientes. A ansiedade, o transtorno de pânico, que apresentam sintomas comuns de experimentação de ansiedade cognitiva, antecipações negativas de eventos futuros. A pessoa ela começa a sofrer antecipadamente. Física, taquicardia, tremor, sudorese. Na síndrome de pânico, a ansiedade se precipita de forma súbita e aguda. O indivíduo experimenta a sensação de que vai morrer ou vai enlouquecer, passando a evitar, por exemplo, locais com um grande número de pessoas. A pessoa começa a viver um transtorno de pânico, uma crise de ansiedade generalizada
e ela começa a evitar determinados lugares muito cheios, muito barulhentos. Ela acha que ela vai ter algum pico de estresse ali. E depois ela ainda tem um efeito rebote, né? Só porque aconteceu um dia naquele lugar, ela acha que novamente pode acontecer se ela for àquele lugar. Então ela evita até de estar em determinados lugares. Nesse espectro neuropsiquiátrico, nós temos a ansiedade e o humor. De um lado, nós temos um ecocardiograma aí de ansiedade e pânico, e talvez essa seja a sua vida hoje. E, por outro lado, nós temos um transtorno bipolar, de que, ora, a pessoa tem alternâncias ali dentro de manias que ela está muito bem na euforia ou que ela está muito mal na depressão. Então, transtornos bipolares precisam ser investigados e têm tratamento. São patologias que têm tratamento. Borderline. Transtorno bipolar. Episódios depressivos, alternado como euforia, mania, hipomania. Tipo 1, mania intensa, risco de internação. Tipo 2, alternância com a hipomania sem prejuízos maior ao comportamento. Uma pessoa bipolar medicada, ela vive uma vida praticamente normal se ela frequenta o seu psiquiatra regularmente para ele ir ajustando a medicação. Agora, se ela vai uma vez na vida, outra na morte, e faz amizade com o farmacêutico, para o farmacêutico liberar sem receita, aí ela vai ter picos graves. E o borderline é essa instabilidade emocional que afeta a percepção de si, dos relacionamentos com esposa, com marido, com filho, com patrão. Essas oscilações de humor, essa instabilidade, né? São pessoas instáveis, mais até do que o bipolar. E o foco geralmente é na esfera afetiva, nos relacionamentos. Borderline, ele está à borda. Borderline, ele não sabe viver sem o outro. Ele prefere se matar, tirar a sua própria vida, do que encarar uma vida mais tranquila, só que sem o outro, né? Não tem um ditado que diz antes só do que mal acompanhado? Isso é uma máxima, hein? Melhor você estar sozinho, sozinha, do que com gente que te estressa todo dia. A esquizofrenia e o burnout. Na esquizofrenia nós temos um transtorno do grupo das psicoses. A gente vai estudar psicose, neurose e perversão melhor quando a gente chegar nesse módulo. A gente tem um módulo só sobre psicose, perversões e também neuroses. Delírios, alucinações, manifesta-se na adolescência ou no início da vida adulta. Na criança a gente não identifica, tá? Esquizofrenia, ou é na adolescência ou é na vida adulta. E os sinais é apatia, inquietação, sensação de perseguição ou vivoses. Se a pessoa está ouvindo uma coisa que ninguém está ouvindo, tem que investigar. Síndrome de burnout é o esgotamento profissional por condições de trabalho, desgaste, afeta especialmente professores, policiais, profissionais da saúde. O sintoma é cansaço intenso, taquicardia, irritabilidade, ansiedade e depressão. Se gritar pega ladrão, não fica um, meu irmão. Eu já tive burnout, eu já tive esgotamento. Finalzinho de 23 para 24,
Eu tava tão acelerado, mas tão acelerado, que quando a gente não coloca o pé no freio, a gente acaba passando por uma crise de esgotamento. Eu tava finalzinho de 23 para 24, eu tava atravessando um burnout. A Isis levantou a mãozinha. Pode abrir o microfone, Isis. Eu te ouço. Cadê você, Isis? Pode abrir o microfone, eu te ouço. Eu não consigo abrir por aqui. Fiz besteira que eu não consegui abrir, acabei Ouvi. virando. Boa noite, professor. Boa noite, turma. Boa noite. Professor, uma dúvida. A esquizofrenia, de sete terapêutico, a gente consegue atender ou a gente tem que encaminhar para o psiquiatra? Sempre acompanhamento, que a pessoa precisa de intervenção medicamentosa. Sempre as duas frentes. Tanto a terapia, como também o psiquiatra. Ele precisa estar presente nesse tratamento. Tudo que for psicopatológico precisa da ajuda medicamentosa. Tá bom? Beleza? Bom. Então vamos nós. Já estamos no finalzinho. Calma aí. Calma aí que nós estamos chegando nos finalmente. Calma aí que nós estamos chegando no finalmente. Nesse espectro 2, neuropsíquico, nós temos personalidade, obsessão e estresse. Me lembra amanhã de mandar esses slides para vocês lá na nuvem. A síndrome do burnout, que é o esgotamento. O TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. E o borderline, que é aquele que está na borda com instabilidade severa, maior ainda que o bipolar. Tem gente que acha que o bipolar é o mais arretado. Não, o borderline é o mais arretado. Geralmente ele está disposto até fazer loucuras pela pessoa amada. O TOC e os transtornos alimentares. O TOC são aqueles pensamentos obsessivos que geram ansiedade, comportamentos compulsivos ritualísticos. Será que eu desliguei o gás? Será que eu desliguei o gás? Vou voltar lá em casa, eu acho que o gás está aberto. Classificado como subclínico, não atrapalha a vida. E o propriamente dito, que é a compulsão, que alivia a ansiedade. O paciente reconhece o TOC como algo irracional, mas não consegue controlar. Tem até um filme, se vocês quiserem ver na Netflix, o nome chama Tok Tok. Deve ter na Netflix ainda, faz um tempão que eu vi. Teve uns alunos aí mais antigos que viram. Procura lá, Tok Tok. No final você vai ter uma surpresa naquela clínica, naquele consultório. Dá uma olhada lá. Tok Tok. Ações repetitivas. Lavar a mão quantas vezes por dia? 3 vezes? Não. 300 vezes. Isso é um TOC. E os transtornos alimentares, que pode ser a anorexia, a restrição de se alimentar com uma distorção na imagem corporal. A menina tá magra, mas ela acha que tá gorda. Ou a bulimia, que é uma ingestão exagerada seguida de purgação. A pessoa come, mas fica com dor na consciência e provoca o vômito. Ou a compulsão alimentar, que é a ingestão exagerada sem fome, associada à sensação de falta de controle. A pessoa não come para viver, a pessoa vive para comer. Ela tá sem fome, mas ainda cabe um bolinho, cabe uma torta, cabe um refrigerante de 2 litros, cabe uma pizza,
cabe uma frutinha, mas aí isso é compulsão alimentar. Isso aí tá fora do controle, se tornou um vício. Transtornos alimentares, anorexia, bulimia, compulsão e as psicoses dentro da esquizofrenia, delírio, sensação de perseguição, alucinação, ouvir vozes. Tem um amigo meu que ouvia lobos toda madrugada no telhado dele. Já imaginou eu ficar ouvindo lobo no meu telhado? Meu Deus! Em síntese, a síntese clínica, na nossa prática diagnóstica instrumental, em psicanálise ou em neuropsicanálise, afirma-se um processo ético clínico orientado pela singularidade do sujeito, pela escuta do inconsciente, pela construção de sentido nos encontros analíticos, sem a promessa de uma normalidade ideal, mas com a possibilidade de uma reação mais criativa e autônoma com a falta estrutural. Então, dentro dessa estrutura do sujeito e do sintoma, nós temos a estrutura subjetiva, que é um diagnóstico da economia psíquica diante de uma falta. Parece que sempre está faltando alguma coisa. Nós não somos completos. O exame psíquico, essa capacitação fenomenológica minuciosa do sintoma, o manejo transferencial que a gente viu no início, a condução de maneira ética da clínica e o ato analítico. A clínica verdadeira ocorre quando? Quando nós observamos rigorosamente a teoria estrutural operada através da ética da escuta. Por isso que ser terapeuta não é uma tarefa para qualquer um não, tá? Porque você precisa ter uma escuta flutuante e precisa escutar aquilo que não é dizível, o indizível. Dirigir o tratamento é sustentar um espaço no qual o sujeito possa finalmente encontrar sua própria voz. O diagnóstico é o processo relacional que nós construímos através da transferência, não classificatória, tá? Ah, esse é borderline, esse é TOD, esse é TDAH, esse é autista. Não, não é tarefa nossa classificar ninguém. Os materiais que nós usamos na clínica são associação livre e a formação do inconsciente, que é a matéria-prima da nossa clínica. Os instrumentos que nós usamos, as ferramentas, é a atenção flutuante, a interpretação, a construção e o setting analítico, que é proposital, tem ali a sua relevância, e a direção, que nós vamos tentar encaminhar do desamparo inicial à responsabilidade ética pelo desejo. Fazendo assim, essa pessoa vai viver muito, muito, muito melhor. Ela vai passar de uma vítima da sociedade, de alguém que foi abusada, de alguém que tem traumas, de alguém que foi rejeitada, para alguém que vai ressignificar a sua própria história. Fechamos a nossa segunda e última aula de diagnósticos e estruturas psíquicas. Espero que vocês tenham aproveitado da melhor maneira possível e a partir de amanhã eu vou enviar o trabalho para vocês desenvolverem e quem quiser os slides, baixa lá com todos esses esquemas, tá bom?
Deus abençoe vocês. Até a próxima aula.